E aí ela falou, não, mas aí eu uso outras farinhas, farinha de amêndoa, farinha de aveia. E eu falei, poxa, eu vou usar essas farinhas para fazer também. Então dali eu já ganhei outra clientela, porque aí eu peguei aquilo que ela falou. A evolução ali, né? Exatamente, eu peguei o que ela falou e já fui para outros clientes. E aí eu tava atendendo uns clientes que gostavam de bolo e torta, assim, mais doce, mais coisa, e agora eu já vou para uma área das pessoas que já tem diabetes, que já tem um problema de com açúcar, que tem problema com glúten. E aí eu já pego toda essa área também. E isso foi tudo dentro do curso, porque a fala dela ali, ela falando que ela tinha esse problema, e o que ela usava para poder repor, botar no lugar e tal. Então foi muito interessante. E ela era chefe de cozinha e nutricionista. Então ela deu as duas bases. Ela deu tipo assim, ó, farinha de aveia, eu tô usando no lugar de trigo, mas porque ela tem esses benefícios. Então foi muito bom. Além de aprender também sobre o que eu podia fazer dentro da área, né, onde eu estava trabalhando, eu também aprendi um pouco do que fazer mesmo, dos nutrientes que aquilo traz. E qual foi o maior desafio nesses últimos anos para você que você passou? Olha, assim, dentro de Cordeiro, inclusive eu estava até essa semana para trás, eu estava até num retiro missionário e lá a gente tava falando um pouco sobre isso, sobre carreira, de futuro e tal. E aí o Claudio Stone, que estava conversando comigo, ele comentou uma coisa que é muito interessante. Por quê? Eu sempre falei que Cordeiro é uma cidade onde não apoia muito quem faz essas coisas, quem faz produto caseiro, artesanal. E aí ele falou uma fala para mim que foi o seguinte, ele falou, cara, não bota dificuldade aonde você tá, porque se Deus te colocou lá, significa que lá você vai prosperar. Eu falei, cara, isso é muito verdade, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que o lugar onde a gente tá é o lugar onde não vai dar certo. Tipo assim, pô, eu moro em Cordeiro, cidade pequena, já tem as pessoas que já fazem bolos, já fazem tortas aqui, então eu não vou começar, porque se eu começar eu nunca vou crescer. E aí, eu acho que essa é a maior dificuldade. Quando você coloca na sua cabeça que você não vai pra frente, isso é o maior desafio. Porque aí você já tá com isso na sua cabeça. Por mais que você faça bolo e você faça torta e você vende, porque, tipo assim, eu tenho uma clientela legal. Mas por mais que, tipo assim, você não bota na cabeça, poxa, é aqui que eu tô, mas aqui vai dar certo. Aqui eu vou pra frente. E aí, quando você não coloca isso na cabeça, eu acho que isso é o maior impedimento. Então, assim, o maior impedimento que eu vi, de modo geral, foi eu mesmo. Por eu não colocar na minha cabeça que eu ia dar certo, que eu ia mais pra frente. Então, esse pra mim é o maior, assim, impedimento. É quando você coloca dentro de você que você não vai conseguir. Entende? E também às vezes a pessoa confia no processo de Deus ali, né? Porque Exatamente. Deus te coloca no lugar, você tem a mente ali negativa, mas, poxa, se ele colocou nesse lugar é porque vem coisa boa por aí, né? Exatamente. Hoje você trabalha com vários tipos de doce, né? Sim. Bolo e tortas. Como foi essa evolução nessa trajetória para você? Cara, assim, tem até gente que pergunta se eu já fiz. Bom, perguntar então. Foi até gente que pergunta se eu já fiz curso, se eu já fiz alguma coisa assim. E por incrível que pareça, não. Nunca fiz nenhum curso nessa área. Foi tudo assim. Tô olhando no YouTube um videozinho. Poxa, o que é isso aqui? É uma pavlova, é um negócio diferente. Vou aprender. E aí, olhando, olhei o vídeo, peguei aquilo ali, fui em casa, comprei material, fiz, não deu tanto certo. O que eu posso mudar? E aí, da minha cabeça mesmo, mudava e dava certo. Então, assim, nunca fiz curso, mas sempre aprendendo. Eu acho que assim, você não precisa necessariamente você ter, claro que isso é muito bom, mas você não precisa necessariamente ter um diploma ali falando que você fez tal curso. Porque existem muitas pessoas também que fazem cursos, mas não conseguem fazer de fato alguma coisa. E aí, eu acho que sempre também tá voltado para aprender. Porque, por exemplo, igual eu falei, sou muito de internet. Pego o que eu vejo na internet, vou receita, vou pegando tudo e vou montando e vou fazendo. Antes eu trabalhava, depois que eu saí eu trabalhei no Medfire lá de garçom, então quando eu saí de lá, Medfire em Cordeiro, quando eu saí de lá eu fui trabalhar no ponto de encontro, no restaurante em Cordeiro. E lá abriu a cafeteria, então eu trabalhei na cafeteria de lá, fazendo a parte de bolos e tortas. E lá, quando eu começava a fazer, eu tinha muita liberdade de trabalhar. A Carla, que é a dona de lá, ela sempre perguntava o que a gente pode fazer de diferente. E aí eu já ia pra internet e falava, cara, o que eu vou montar aqui pra poder fazer diferente? E aí teve uma torta que eu achei incrível isso, porque
Uma torta eu comi numa cafeteria em Cabo Frio. E aí eu cheguei em Cordeiro, falei com o Carla, Carla, eu comi uma torta muito boa de pistache, quando o pistache estava em alta. Falei, comi uma torta muito boa, eu vou recriar essa bodega. Falei, vou recriar, vou fazer ela aqui. Aí, Carla, mas como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu lembro o sabor, o gosto dela, eu vou recriar. Aí eu fiz uma em casa, não ficou 100% igual. Falei, tem alguma coisa diferente. Aí fui lá, falei, pô, vou fazer lá em casa então. Mudei algumas coisinhas, refiz a torta. Ficou igual, idêntica. Assim, idêntica, não, porque sempre tem alguma coisinha ou outra ali Sim. que o confeiteiro coloca, né? Mas ficou muito igual. Eu falei, caramba, e lá em Cordeiro não tinha ninguém ainda que tinha feito aquela torta. Pioneiro ali, né, então, né? E aí ali eu fiz a torta e tal, e foi o carro-chefe de lá, porque ela começou a vender muito, 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 muito. E aí era tipo assim, eu fazia 2 na semana, então vendia muito. E era fatia, né? Então vendia muito. E eu acho que é esse o objetivo. Então, quando começa também, é sempre tá buscando aprender. Aprender, aprender. E se profissionalizar também. Porque hoje em dia, eu vejo também que se você quer trabalhar para fora ou dentro de algum lugar com essa área, se você tem no seu currículo ali que você fez um curso, isso agrega muito. Agrega muito. Mas como você está trabalhando para você mesmo, claro que você também vai se buscar fazer um curso para você poder aprender mais. Mas assim, se você tem internet, usa disso, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular ali. Então todo mundo consegue, se quiser, consegue se profissionalizar. A gente tem muito curso online, tem muito curso assim. Então eu acho que, de modo geral, foi mais isso. É pela internet mesmo, onde eu fui aprendendo e provava alguma coisa em outra cidade, alguma coisa assim, falava, pô, vou recriar isso. E ia, recriava e fazia. E como é essa experiência de ir para uma outra cidade, provar um alimento novo? Como é isso para você? Cara, eu acho engraçado, porque assim, cada lugar tem uma culinária diferente, uma cozinha diferente. Lá em Cabo Frio, por exemplo, que foi nesses 2 lugares que eu fui em 2 confeitarias lá. Eu fui no Nevada e na Brigaderia da Vovó. E nessas 2, cara, eu achei incrível, porque o Nevada é só confeitaria, então só vende bolo, torta, só isso, o Nevada. E a Brigaderia da Vovó já vende coisa salgada também. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, por mais que seja perto, né, porque é aqui em Cabo Frio, mas na casa da vovó, por exemplo, que lá eles vendem coisa salgada também, eles voltam mais pra coisa mineira. Então a comida é muito diferente, né? E aí, quando você come, eu comi uma torta de frango lá, que eu fiquei encantado com ela. Eu falei, cara, que negócio diferente. Era mineira, a torta. E eu falei, cara, que coisa legal. Aquela lá eu não consegui recriar, não, porque era muito difícil. Os materiais eram muito complicados. Mas muito diferente. Então, assim, eu gosto muito também de experimentar outras coisas de outros lugares, porque aí a gente vai aprimorando o nosso paladar, né? E também vai aprendendo, porque a gente vê que também não é só aquilo ali que a gente faz. A gente tem outros lugares, a gente tem outras culturas, outras comidas também, outros doces que são mais famosos e tal. Então eu acho isso muito legal. Eu acho incrível. Quando eu vou para outro lugar assim, que tem um negócio diferente, eu fico olhando e falando, esse negócio é diferente, mas eu vou comer. Muito legal. E como você tinha mencionado pra gente antes da gravação, você está buscando uma formação formal na área, né? Quais são os seus planos de estudo? Então, aqui eu vim em 2 lugares já para poder começar a estudar, que é em Friburgo, que a gente tem o IGA, que é Universidade Instituto Gastronômico das Américas, e tem o Instituto Gourmet também. Como eu quero na área de confeitaria só tem curso, não tem faculdade. E aí, se eu quisesse faculdade, eu faria gastronomia, que eu veria confeitaria dentro da área. Mas aí é mais salgado, carne, essas coisas, eu não sou, nessa não é minha praia, não. Então, eu vi até no IGA e vi no Instituto Gourmet. Mas assim, de início eu não comecei porque é um investimento alto, porque quando a gente fala com comida, o investimento é bem alto, não é nada barato. Então eu demorei um pouco para poder ver. Até porque, tipo assim, quando a gente tem uma visão de, confeiteiro ou faz bolo, faz torta, se você não tem, a margem de lucro que você tem em cima de um bolo é muito pequena. Então, se você, por exemplo, atualmente eu só trabalho com isso, eu não trabalho fora, só com isso. Então, quando você tem uma demanda muito grande, você consegue fazer mais coisas. Agora, quando você não tem uma demanda tão grande ainda,
é mais complicado, porque a gente também tem as outras contas para fazer, essas contas diárias. Então é mais difícil. Então, de início, eu ainda não comecei justamente por causa disso. Mas futuramente o que eu pretendo fazer é no Instituto Gourmet, porque lá tem o curso de confeitaria e confeitaria profissional. E aí é isso que eu quero fazer, porque aí vai estar dentro da área que eu quero, né? E é muito bom, porque aí eu vou ter o curso, o certificado lá direitinho. Preparado? Como está? E que conselho você daria para os jovens que querem empreender na cozinha, mas não sabe por onde começar ainda? Cara, eu acho que, assim, primeiro, se você quer empreender, é ver o que você tem na mão. Por exemplo, igual eu falei, eu comecei, eu tinha, pá, vou fazer o biscoito. E não pensar grande de início. Não, assim, não é futuramente você quer pensar grande, é claro. Mas, por exemplo, quando eu comecei fazendo os biscoitos, eu não imaginaria que hoje em dia eu ia estar fazendo os bolos do jeito que eu faço. Não imaginaria que eu estaria fazendo um bolo confeitado com trabalho de bico. Até porque eu sempre falei que fazer trabalho de bico em bolo era um desafio, porque de início o biscoitinho lá bonitinho. Sempre falei com minha mãe, falei, mãe, deixar um bolo reto é meu pesadelo, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Era passar a espátula e levantava um lado. Aí eu passava do outro e levantava o outro. Não dava certo.